Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Luiz Cláudio Zenoni, eu sou curador e anfitrião do canal de podcast O Marqueteiro. Tenho 61 anos, estou com meu cabelo já branquinho, curtinho, uso um óculos escuro, né, bem próximo a de um professor. Sou professor de marketing da Pontifícia Universidade Católica. Estou usando uma camisa roxa, né, violeta, né, e o fundo onde está a minha imagem tem alguns livros, né, por ser acadêmico, eles fazem parte do meu dia a dia, né, e hoje nós vamos falar, e essa apresentação dessa maneira tem tudo a ver com o tema que nós vamos estar falando hoje, que é esse poder de comunicação, essa comunicação persuasiva, essa importância da oratória como instrumento de venda, como instrumento de marketing, o quanto essa comunicação tratada de uma maneira profissional, adequada, pode fazer com que as empresas tenham resultados mais efetivos, mais eficientes e também não tenham tanto problemas, né? Que às vezes nós pensamos só em resultados, em crescimento, mas muitas vezes uma comunicação adequada evita uma série de ruídos e bloqueios na comunicação. E ter bloqueio de comunicação, tem bloqueio de marca, tem bloqueio de produto, né? Hoje nós estamos vivenciando isso, as pessoas bloqueiam. E para tratar esse assunto, nós conseguimos uma pessoa fantástica para tratar, porque ela é especialista nisso, né? Foi difícil encontrar alguém para tratar desse assunto, e eu, quando encontrei a Fabi no LinkedIn, fiz o contato e ela gentilmente ela respondeu, né, de forma positiva, e eu estou aqui com a Fabi pedindo para que ela também se apresente para os nossos ouvintes. Ô, Luiz, que prazer gigante estar aqui. Foi uma grata surpresa o seu convite. E, claro, não teria como não aceitá-lo. Então, como Luiz, eu também vou me apresentar de modo descritivo. Eu sou a Fabi Vieira, eu tenho quase 45 anos, sou mãe de duas meninas, sou loira, de cabelos longos. Estou usando um óculos também maior do que o Luiz, óculos grande, estilo gatinho na ponta. Nas laterais ele é colorido. Estou usando uma blusa branca, branca como a neve, como o algodão. E estou usando batom rosa e tenho unhas vermelhas. Eu falo gesticulando bastante, porque, como bem apresentada pelo Luiz, eu sou comunicadora. Então, eu sou especialista em comunicação estratégica. E é um prazer, novamente, estar aqui com vocês e participar do Marqueteiro. Além dessas características, né, da Fabi, que é empreendedora, comunicadora, historiadora, pós-graduada em comunicação empresarial, ela é fundadora e CEO do IFC, que depois eu vou pedir para ela explicar, achei fantástico, esse instituto Fala Comigo. Ela é mentora, né, e tem mais de 20 anos na área de marketing, de vendas e de liderança, e por que não marketing, né? Porque marketing está inserido em todas as áreas organizacionais. Mas, Fabi, muito obrigado pela sua presença, de permitir, né, que os nossos ouvintes possam te conhecer e, enfim, é um tema tão interessante. E a própria chamada, né, dessa entrevista, ela já é uma pergunta, né? Queria te perguntar logo de início como utilizar, né, essa oratória de uma forma mais persuasiva, também empática. Na palavra empática, empatia hoje é uma palavra-chave para as atividades de comunicação, e também como você pode trazer algumas técnicas de como melhorar a comunicação para evitar ruídos, bloqueios,
nas atividades de vendas, principalmente. Vamos lá, né? A comunicação, ela, a meu ver, é o elo mais poderoso que nós temos de conexão com outras pessoas. Conexão genuína, né? Quando a gente fala de marketing, a gente fala da área comercial, ou fala mesmo da área de comunicação, do jornalismo, tipicamente, né, propriamente, a gente está falando de quê? Necessidade de conexão. Eu preciso me conectar com alguém. Então, a primeira dica que eu passo para todas as pessoas com as quais eu tenho a possibilidade de conversar é: seja intencional na sua comunicação. Saiba exatamente o objetivo de estar comunicando o que você está comunicando. O que eu quero agora que o Luiz entenda sobre a minha comunicação? O que eu quero que todas as pessoas que vão ter acesso a esse material precisam entender sobre a minha comunicação? Então, eu preciso ter intencionalidade, eu preciso ter um objetivo do que eu quero comunicar. Esse é o primeiro ponto. A dica de ouro da comunicação assertiva, que hoje é tão falada no mercado, né? Que bicho é esse, né? Comunicação assertiva, né? Nada mais é do que você se fazer entender, né? Nada mais é do que o outro entender qual é essa sua intencionalidade, qual é esse seu objetivo. A comunicação ela vai perpassar por várias coisas, né? Quem está falando, quem está ouvindo, o que a pessoa que está falando quer que o outro entenda, o que o outro, por sua vez, pretende entender. Nem sempre o outro entende o que eu tenho a intenção de entender. Então, tudo isso vai permear ali, de alguma maneira, essa comunicação. E para que ela seja assertiva, qual o segredo, Luiz? Qual o maior segredo? Escuta. O segredo de ouro da comunicação assertiva é escutar mais do que falar. Acredite se quiser. Por quê? Quando eu falo, eu não me conecto propriamente se eu não tiver previamente ouvido o outro, entendido o outro. Antes da gente começar aqui, eu fiquei quietinha, só ouvindo o que você pretende com esse canal. Qual é a intenção dele? Para quê? Para direcionar a minha comunicação e o meu discurso para o mesmo objetivo, para que ele seja intencional e para que a gente aproveite o máximo esse tempo que a gente está aqui. Quando a gente fala de oratória propriamente dita, as pessoas confundem muito, né? Acham que comunicar é falar. E, na verdade, comunicar é tudo isso que está acontecendo aqui. São os gestos, é o meu cabelo, é o meu óculos, são os meus óculos, é a blusa que eu estou usando. Tudo isso está comunicando alguma coisa para quem está vendo, né? Então, é um conjunto. A comunicação ela é um conjunto de coisas. Então, qual é a forma mais estratégica? 1, escuta. 2, ter a noção de que é um conjunto de coisas. Se eu estiver falando com você, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou falando, estou expressando, estou me movimentando. O som da minha voz está dizendo isso para você. Mas se eu faço assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Você vai acreditar? Não, porque o meu corpo está dizendo algo diferente. Então, a minha intenção na fala, ela tem que estar em conjunto. Ela tem que estar unida com todos esses fatores. A minha roupa, a minha fala, o meu gesto. Eu me preparei para estar aqui, eu não vim de qualquer maneira, né? Eu não estou vestida de qualquer forma, eu me preparei. Por quê? Porque eu quero passar nessa comunicação uma intenção, uma ideia, um formato, uma mensagem de quem eu sou e do que eu faço. Sem dúvida. E é interessante, né, Fabi, porque eu, quando comecei na área de marketing e principalmente de comunicação, nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação a ruídos e bloqueios, né? E hoje você tem um adicional, que são os cancelamentos, né, que acontecem. E nesses ruídos, esses bloqueios, normalmente eles aconteciam porque você não montou um briefing de uma maneira adequada, você escolheu o veículo de comunicação errado, né? Ou até mesmo esse veículo não foi utilizado de uma maneira adequada, ou havia uma ação do concorrente que procurava criar ruídos, inibir a sua comunicação, e isso não era só nas mídias de massa, quer dizer, no contato
entre os representantes, entre o CEO da empresa, enfim, entre todos os colaboradores, essas mesmas questões eram objeto de preocupação. Hoje nós temos algumas questões que temos que adicionar nessa dificuldade de se comunicar e também nesses bloqueios, nesses ruídos. É o fato de que nós temos hoje um conjunto de mídias digitais, muitas vezes não utilizadas adequadamente, e que uma linguagem completamente diferente. Nós temos linguagem, por exemplo, de emojis, e que muita gente não sabe utilizar, ou quando usa um emoji, usa de uma maneira errada, não sabe o que ele realmente significa, que tipo de mensagem está passando. Eu vejo, então, e eu queria saber a sua opinião, que nós estamos reaprendendo, né, esse processo de comunicação. E nessa maneira de reaprender, o que é necessário para que eu possa aprender, né, dentro de todo esse universo novo que a comunicação oferece? As redes sociais, elas trouxeram algo muito interessante, né? Qualquer um fala qualquer coisa. Basta ter um celular na mão e uma inscrição numa rede social. Quando isso acontece, a comunicação ela fica meio perdida mesmo, né? Porque se eu tenho um monte de gente falando um monte de coisa diferente, um monte de coisa complexa, confusa, dando opiniões sem embasamento, simplesmente falando por falar porque elas querem aparecer para alguém, dois fenômenos surgem na minha cabeça. Fenômenos antigos até, Luiz. Todos nós precisamos ser validados. E todos nós precisamos ser ouvidos. Então, quando isso acontece, a gente vê essa grande confusão comunicacional, né? Saiu daquela estrutura do rádio, do jornal, da TV, muito bem organizado, e vem para um mundo novo e diferente. E com um agravante, a complexidade geracional inserida nela. Então, nós temos várias pessoas de várias idades, várias experiências, várias vivências diferentes, desconectadas e jogando um monte de coisa diferente na rede. Então, o que a gente vive hoje? Que momento é esse que a gente vive? Momento de adaptação. Porque, além desse balaio todo, ainda tem um negócio chamado IA, inteligência artificial. É um mundo tão complexo, tão gigante de possibilidades, que nós estamos nos perdendo nessas possibilidades. Esse que é o problema. Então, hoje, como é que eu entendo que é a melhor maneira de se comunicar ou de passar uma mensagem? Respira, olha todas as possibilidades, escuta o que cada possibilidade traz e cria o seu formato. Não por modismo, não porque é a trend nova, não porque é a nova dancinha, não. Cria o seu formato. Hoje, o que se percebe na comunicação é falta de autenticidade. São grandes cópias e, no final das contas, é mais do mesmo que a gente enxerga. O que a gente mais vê no mercado hoje é mais do mesmo. Então, eu fiz porque fulano fez, usei a música porque aquela música está fazendo sucesso. E o que ela significa para você? O que ela representa? O grande problema hoje é que nós estamos pautados, moldados, condicionados a número de seguidores. Isso é enlouquecedor. Uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, muito legal, ela monetiza. Mas qual é a conexão real daquela pessoa com aquelas pessoas? Qual a possibilidade de realidade daquela troca? Então, autenticidade é o que falta. E não é a síndrome da Gabriela, tá? Eu nasci assim, eu sou assim, para sempre Gabriela. Não é isso. É adaptação junto com a sua essência. O que você gosta, o que faz sentido. E aí você coloca para fora aquela tua comunicação de quem você é verdadeiramente, né? E não seguindo uma moda somente.
Sim, e eu lembrei, quando você tocou nesse assunto, né, de ouvir com atenção, eu lembrei, assim, de uma frase que eu uso em aula, que eu falo que as empresas precisam ouvir com o ouvido de vó, não com o ouvido de mãe, né? Porque a avó tem tempo, tem calma, tem experiência, né? Ela conhece o ser humano, conhece as pessoas, já passou por uma certa situação, e às vezes a mãe de um marinheiro de primeira viagem não tem tempo, não vê detalhes, né? E a avó vê, né? Ela consegue perceber. E eu lembrei muito dessa frase que eu digo para os alunos quando você disse, né? Esse olhar com atenção, esse olhar como um todo, não olhar apenas o que a pessoa está falando, né? Mas como ela está agindo, o que ela está fazendo, como ela está se portando, né? E isso é extremamente importante. Agora, nós tocamos no assunto, né, Fabi, que mostrou que a empresa precisa se preparar, e nós falávamos que antigamente as empresas tinham que montar para se comunicar com o mercado com um bom briefing. Todas as agências diziam: olha, se o briefing for ruim, a sua comunicação vai ser ruim, né? Então, o briefing era uma forma de você conseguir ter sucesso na parte de criação, na escolha da melhor mídia, ou seja, tudo partia desse briefing, né? E hoje, muitas vezes as pessoas, né, nessa rapidez que a comunicação acontece, elas esquecem, né, desse momento tão importante que é planejar a atividade de comunicação, né? Você me lembrou agora de uma charge que eu vi há poucos dias e eu achei ela interessantíssima e eu acho que ela cabe super bem aqui. Era uma charge sobre inteligência artificial. E que até para conversar com a inteligência artificial você precisa de um briefing, você precisa do teleprompter, você precisa do prompt ali, né, para falar com ele. E aí foi muito engraçado, o que dizia essa charge? Era um homem falando, escrevendo lá para a inteligência artificial. Ah, eu quero que todas as mulheres me amem, que todas as mulheres me adorem, que elas me desejem. Eu quero ser o objeto de desejo de todas as mulheres. Aí vem uma imagem em formato de imagem no chat GPT, que era um sapato. Um sapato de alguma marca famosa, né? Então, objeto de desejo da mulher, aquele sapato. Né? Então, até para se conectar com uma inteligência artificial, que todo mundo acha que é o máximo hoje, você precisa saber se comunicar, né? O briefing, ele é necessário. As pessoas estão com preguiça, Luiz, preguiça de falar. Eu acho interessantíssimo, assim, quando eu recebo áudios de 5 minutos, 8 minutos, que numa ligação telefônica de 3 minutos eu resolveria facilmente. Mas as pessoas estão com preguiça de se conectar. E isso vem muito da pandemia, né? Isso é resquício da pandemia. As pessoas aprenderam a se isolar e elas querem se isolar, elas não querem se conectar com o ser humano. Por isso vem um advento tão grande das redes sociais, né? Ela permitiu isso, né? E a comunicação, ela é adaptativa. Você precisa adaptar o tempo inteiro. Porque qual é o teu público? Ah, mas rede social. Qual rede social? Eu não falo da mesma forma no Instagram e no LinkedIn. Não tem como, elas são diferentes. É diferente no TikTok, é diferente falar num jornal impresso e diferente falar num jornal de TV ou de rádio. Então eu tenho que adaptar, e sempre foi assim. Nós sempre tivemos que adaptar os veículos, né? E hoje isso exige mais da gente. Porque, além de tudo isso, eu tenho o senhor Google no meio do caminho. O tempo inteiro tem alguém ali para questionar o que você está falando. O tempo inteiro tem alguém ali. Quanto tempo você tem de magistério, Luiz? Eu tenho 28 anos. 28 anos de magistério. Quantos livros você leu? Quantas teses você leu, escreveu, fez? Quantas coisas você escreveu? Para vir alguém com conhecimento raso de Google e questionar o que você escreveu. É complexo isso, né? Então, como é que você lida com isso? Você enquanto mestre, enquanto acadêmico, e como é que esse jovem lida, ou essa pessoa, senhor Google, lida? Então, a comunicação, ela está num momento de muita transformação, porque hoje
nós temos estímulos, fontes, mas são tamanhas e não confiáveis, né? Eu lembro quando eu era da escola, eu lia Barça. Eu não tinha Google. Eu ia para a biblioteca. Eu fiz toda a minha tese de história, né, da história, lá quando eu entreguei minha monografia, eu fiz toda indo até a Biblioteca Nacional, vendo, lendo, espirrando com o cheiro daqueles livros antigos. Era assim, era o que estava escrito, era documentado, e hoje não é assim. A própria inteligência artificial, ela tem que ser questionada, você tem que fazer curadoria, porque ela traz coisas erradas. E se você olhar lá, ela diz, nem todas as informações são corretas. Sim. Você precisa fazer uma curadoria. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está comunicando, com o que a gente está trazendo para o mundo, né? Olha o advento das fake news, olha o advento, porque hoje você cria o que você quiser de informação. E quando eu crio informação e solto ela numa rede, eu estou comunicando ela. Então, eu preciso ter responsabilidade e cuidado com o que eu estou fazendo. Sim, e, Fabi, você que tem esse olhar, né, que treinado para observar boas formas e técnicas de comunicação, você tem alguns exemplos de empresas que estão fazendo um trabalho de comunicação que está alinhado com estas ideias que nós colocamos aqui? Você teria, assim, empresas que hoje poderiam ser exemplos e cases de sucesso nesse aspecto? Ai, que difícil essa pergunta, porque é muito complicado você falar de uma comunidade, né? Porque quando eu falo de uma empresa, eu falo de uma comunidade, né? Hoje, o grande pulo do gato da comunicação tem sido o pertencimento, né? Quanto mais pertencimento você gera, melhor essas pessoas se comunicam ali dentro, porque elas estão alinhadas num discurso. E aí, quando eu te falo isso, me bate a crítica do alinhamento, né? Nossa, mas a diversidade não é o que a gente tem de mais rico hoje no planeta, né? Então, o equilíbrio disso é muito difícil, né? Eu entendo como uma boa empresa de comunicação as empresas que estimulam o diálogo com seus funcionários. Elas criam redes, rodas, momentos, círculos de debate. Então, quando você chega ali e coloca várias equipes de gerações diferentes, diversas, equipes que vêm de comunidades e equipes de famílias mais abastadas, quando você consegue colocar tudo isso no mesmo lugar de conversa, as coisas tendem a fluir. Quando a gente fala de empresa, uma empresa que sempre que eu admiro, tá? Admiro de postura, de posicionamento e de coerência no discurso, eu posso falar da Natura. A Natura, para mim, é uma empresa de coerência de discurso. Então, ela estimula discursos, ela estimula diálogo, ela estimula não só dentro da empresa, mas fora da empresa. Então, ela sai daquele lugar do eu sou empresa, desse empoderamento empresarial, e ela vai até a comunidade. Então, ela traz pessoas da Amazônia, ela traz pessoas de São Paulo, ela traz pessoas do Rio de Janeiro, ela traz pessoas de todo o universo e de realidades diferentes para ter essa comunicação e essa troca. Então, se eu posso trazer um exemplo, tem outras, tá? A gente pode trazer a Cacau Show, a gente pode trazer outras, mas se tem um exemplo que para mim é muito emblemático, é a Natura, porque ela não faz isso hoje, ela faz isso de muito tempo atrás, então não é porque é moda, ela implementou isso na empresa há muitos anos, então ela vem trazendo isso, ela vem trabalhando isso, ela vem sustentando esse discurso. Então eu gosto da maneira como ela trata essa comunicação interna e externa, né? Tem coerência entre as duas coisas. Então, é 100%? Não, não é 100%. Mas ela tem coerência. Eu achei interessante essa sua colocação e a escolha da Natura, né? Porque esbarra nas questões relacionadas à reputação empresarial.
Então, a gente é um tema extremamente importante, né? E que está dentro aí da oratória das empresas e das marcas, né? Bom, Uhum. Fabi, estamos chegando ao final. Ah, que pena. Pois é, eu fico assim, é um tema que eu sou apaixonado, a parte de comunicação. Eu entrei na área de marketing tratando e trabalhando com isso, não diretamente na parte de criação, na agência, mas fazer essa interface entre a empresa e em outras organizações, as agências de comunicação. Então, eu sou apaixonado por esse tema que você também é apaixonada. Eu queria deixar esse espaço final para você deixar o seu contato. Queria que você falasse do seu projeto, né, do IFC, do UFC, e eu achei bacana, eu queria que você explorasse um pouquinho isso aqui nesse momento final, e, e pudesse, enfim, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. O IFC ele partiu de um sonho, né, de uma vivência, na verdade. Então, eu tenho formação acadêmica em História, tenho pós-graduação em Comunicação, e minha vida inteira foi na área de vendas e liderança de equipes. E eu percebi que o maior poder da venda, propriamente, não só de varejo, de produto, de serviço, mas de ideias, ela vem da comunicação bem feita. Ela vem da comunicação bem estratégica, bem estruturada e bem trabalhada. Então, o Instituto Fala Comigo, ele veio, o IFC, né, ele veio como um sonho, um propósito de conectar genuinamente as pessoas através da comunicação. Que elas consigam ter intencionalidade nessa comunicação a ponto de se conectarem genuinamente com as pessoas e prosperarem e terem oportunidades na vida. E quando você me fala de uma mensagem, eu quero deixar uma frase que eu utilizo muito nas minhas palestras e nos treinamentos que eu faço, e que eu gosto muito dela. Ela é de um norte-americano, Herbert Simon, e ela diz assim, mais ou menos, tá? Eu sempre troco uma palavra ou outra, mas ela diz mais ou menos assim, a riqueza de informação gera pobreza de atenção. Então, nós precisamos saber, entender e ter intencionalidade na forma como nós vamos levar aquela informação, para que nós tenhamos a atenção necessária. Porque hoje eu tenho e-mail, WhatsApp, rede social, eu tenho uma série de coisas, de momentos, de plataformas que tiram a minha atenção. Então eu preciso ser muito estratégico para reter aquela atenção de alguém, porque eu tenho muita riqueza de informação. Então eu acho que essa frase ela condensa bem o que eu acredito de comunicação e como ser estrategista, né, no ato de comunicar. Fabi, que delícia falar contigo. Eu quero te Foi ótimo. agradecer demais esse espaço, essa entrega, né, de conhecimento que você nos proporcionou aqui. Deixar o canal aberto para que você, quando quiser, né, falar com os nossos ouvintes, ele também é teu. Então, eu queria deixar Gratidão, à Luiz. disposição para você, a qualquer momento, chegar e pedir, e nós vamos fazer novas entrevistas, Fabi. Nossa, foi maravilhoso. Gratidão pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você e com todo mundo que vai ter acesso a esse material. Prezados ouvintes, na semana que vem temos mais uma entrevista do canal de podcast. Mandem as suas mensagens, críticas, sugestões e até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios
tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.